Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz do Senhor, amada igreja, paz do Senhor, amados em Cristo, paz do Senhor, aqueles que também não conhecem Jesus, mas têm a oportunidade de conhecer a palavra viva, a palavra poderosa, que é apta para discernir o teu pensamento, que é apta e poderosa para transformar a tua vida. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e quero te convidar nessa noite, amado, e estar conosco se você não tem compromisso com o ministério, se você não caminha com Jesus, mas gostaria de conhecer a palavra poderosa de Jesus, esteja conosco às quintas e domingos, onde nós nos reunimos para ministrar a palavra poderosa do Senhor Deus. Se você não tem compromisso com nenhum ministério, amados, esteja conosco. Se você tem compromisso, já caminha debaixo de uma direção no ministério, honre o seu pastor, honre a sua liderança e honre o seu ministério. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero compartilhar, está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, a partir do versículo 8, fala sobre a cura de um coxo, mas nós podemos tirar desse texto algo tremendo e poderoso que servirá para nos motivar, para nos reanimar, para nos tocar. A palavra de Deus diz assim: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar, Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Aleluia. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazes isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e a vós anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo que há neles. Amém, igreja? Que palavra poderosa. Nós vemos através desse texto a fé de um homem, a qual a manifestação da glória de Deus aconteceu. Havia um homem aleijado de nascença, não conseguia andar, estava coxo, estava acamado, estava talvez desamparado, estava desanimado e completamente frustrado, porque certamente há alguns anos, ou uma parte grande da vida dele, ele não conseguia andar. Paulo, fixando os olhos sobre ele, declara que pela fé que aquele homem teve, pede para que ele apruma-te, levanta-te, e imediatamente, a palavra não diz esse termo imediato, mas certamente ele levantou e pulou imediatamente. Então esse poder manifesto da glória de Deus pode acontecer nesses dias, como aconteceu na igreja de Atos. O detalhe é, quanto mais cheio da presença de Deus, quanto mais temor nós temos ao Senhor, quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, quanto mais desejamos a manifestação da glória de Deus através do Espírito Santo. Amados, no passado, o cavode de Deus, a glória, o poder de Deus se manifestava através da vinda de Deus ou da manifestação de Deus no tabernáculo e depois do templo que Salomão fez como casa de Deus, uma casa de oração. Essa manifestação era oportuna para aquele tempo. Nesses tempos nós não precisamos fazer um templo de Salomão, um tabernáculo novo. Não há necessário e a palavra não nos diz isso. O que precisamos fazer, amados, é estar cheios do Espírito Santo, porque o cavode de Deus nesse tempo é a manifestação da glória dele através do Espírito Santo que habita em mim e você. Então essa palavra é oportuna para dizer, amados, e Paulo e Barnabé rasgam as suas vestes.
rasgam as suas vestes quando tentaram sacrificar, para que, pensando que eles eram deuses, Júpiter e Mercúrio, pensando que eles eram poderosos por os falsos deuses, a qual eles determinavam como Júpiter e Mercúrio, mas eles rasgam as suas vestes e dizem, olha, nós não viemos aqui para mostrar isso, nós viemos aqui para mostrar o Evangelho, e a manifestação da glória de Deus é acompanhada pelo Evangelho, o poder se manifesta através da palavra. Então, quando a palavra que sai da boca de um homem, de uma mulher, do profeta de Deus, vem de encontro a mim e a você como uma espada, ela é transformadora, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e forja e forma algo tremendo, um caráter inabalável, uma integridade oportuna para esses tempos, amados, que eu e você sejamos cheios da presença de Deus a tal ponto, de tal forma, que quando estas coisas acontecerem, quando você impor as mãos sobre alguém, alguém está acamado, está de cama, está com dor de cabeça, está enfermo, está num leito de morte, e você declarar sobre a vida dele, amados, se ele te glorificar, se ele te exaltar, que você possa rasgar as suas vestes em nome de Jesus e dizer, não, amado, isso aconteceu porque o poder da glória de Deus se manifestou em seu favor, pela fé, e o poder na minha vida acontece porque eu estou buscando intensamente ele, e eu sou somente o vaso, nós não somos nada sem a presença de Deus, amados. Que eu e você como igreja, aquele que não conhece a Jesus, que está tendo a oportunidade de ver esta mensagem, seja na televisão ou no YouTube, amados, que você entenda que a manifestação da glória de Deus, a oportunidade que Deus dá a mim e a você de ser transformado por esse Evangelho, de ser tocado pela essa palavra profunda e tremenda, esse manual de vida que me dá esperança, que me dá a oportunidade de ser nova criatura, usar vestes novas, não mais manchadas pela iniquidade e pelo pecado, mas entendendo que esta cura, esta fé e esta esperança inabalável está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não há nenhum outro, não há nenhuma bandeira, não há nenhuma imagem, não há nenhum país que seja maior do que Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que no dia da vinda do Senhor, toda língua confessará, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se você, amados, tem a oportunidade nesse momento, declare e receba Jesus Cristo na tua vida. E entenda que Jesus Cristo é o único que pode te curar, te salvar, te moldar, te aperfeiçoar. E alguns, amados, ainda estão falando, mas se Deus realmente existe, se Deus realmente opera milagres, porque Ele consente que pessoas morram, porque Ele consente que alguém aperte um gatilho de uma arma e mate outra pessoa. A liberdade, amados, a imutabilidade de Deus não muda. Ele é perfeito na sua palavra, perfeito no seu poder, perfeito na ciência, perfeito em todas as coisas, porque é o Criador dos céus e da terra. E Ele dá a liberdade a você. Se Ele te oprimisse, se Ele te mandasse, amados, Ele seria um pai condenador, um pai que pressiona, que oprime, mas Ele não é. Ele é um pai de amor e de misericórdia. Ele te mostra a verdade, mas a opção de escolha é minha e tua. Ele te mostra o que deve ser feito, Ele te mostra o que você deve seguir, o que você deve fazer, mas a opção de morte ou a opção de vida é simplesmente minha e tua. Você tem a opção de não se corromper, de não matar. Você tem a opção de viver a novidade de vida, de viver uma vida na plenitude de Deus, na glória de Deus. Portanto, a decisão, amados, não é de Deus quando um homem aperta um gatilho. A decisão de acontecer uma enfermidade por um erro médico não é de Deus que fez. Deus não propôs isso, amados. É simplesmente todas as coisas se cumprindo no tempo oportuno de Deus. Mas, amado, quando um homem tira a vida de outro, não é porque Deus consentiu ou porque Deus não queria. O coração de Deus está abalado, mas não permite que a imutabilidade, que a perfeição dele, que um dos seus atributos seja corrompido. Porque se ele deu a oportunidade de você escolher a vida ou a morte, de você escolher a bênção e a maldição, e você escolheu a maldição, amados, infelizmente, o que ele pode é te amar, e o que ele faz é te amar. E infinitamente esse amor é tão profundo que dá a mim e a você a oportunidade da salvação. Até mesmo para aqueles que outrora matavam, roubavam, se corrompiam e estavam na iniquidade. Mas se você conhecer a Jesus,
Ele te dá a oportunidade da salvação. Se você se arrepender genuinamente dos seus pecados, Ele te dá a oportunidade de fazê-lo conhecê-lo, de trazê-lo de volta ao aprisco e de fazer uma boa obra que Ele começou na sua vida. Que a paz do Senhor, a glória do Senhor seja na tua vida. Que a manifestação do poder de Jesus Cristo através do Espírito Santo, o Consolador, que é um cavaleiro, porque Ele não te oprime, Ele não te condena, Ele te conduz a uma novidade de vida, a valores absolutos da palavra de Deus e sempre na verdade. Portanto, dê ouvido, deixe que o Espírito Santo ministre na tua vida, para que você tenha uma vida e uma vida com abundância na presença do Senhor. Que a graça, a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a tua vida, na tua mente, no teu coração, no teu ministério, na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.